Vamos lá, galera. Prazer estar com vocês sempre. Vamos fazer uma reflexão aqui hoje rápida sobre a inversão de valores que já estamos vivendo há algum tempo. Vamos pensar um pouquinho como estamos vivendo essa inversão de valores. Separei também, como sempre, alguns pontos aqui para a gente pensar nessa inversão de valores. Primeiro vamos ver a questão do pecado e do pecador. Não se trata de religião, se trata da gente fazer uma comparação para entender um pouquinho dessas inversões. Existe uma máxima que diz assim, não se pune o pecador, se vê o pecado. Jesus Cristo perdoa sempre. É um Pai amoroso. Mas como eliminar o pecado se o pecador não pagar? Se o pecador não pagar a sua penitência? Como que vai identificar o pecado sem saber quem foi o pecador? Para a gente pensar um pouquinho nessa inversão, nesse paradigma aqui. A outra, a gente tem mais no nosso cotidiano, né? A questão do crime e do criminoso. Como não punir o criminoso e só o crime? E muitas das vezes a gente pensa no crime e o criminoso. Ele é liberado, ele não sofre sanção nenhuma, há uma inversão de valores, o crime e o criminoso, o pecador e o pecado. Então a gente, para ter uma clareza dessa inversão, a gente precisa saber quem foi o criminoso, quem foi o pecador, para que a gente possa tratar melhor do problema e resolver melhor essa inversão de valores. Obviamente, mais uma vez, eu estou dizendo aqui com a minha vivência, né? Com o meu olhar de profissional, com o meu olhar de pai, com o meu olhar de cidadão desse nosso país. Bom, outro ponto, a gente entra na educação, escola. Muitas das vezes a gente se depara com os pais que dizem assim, eu não sei o que fazer com o meu filho. Quantas vezes eu via isso, né? De alguns pais. Eu não sei o que eu faço. E óbvio, no meu íntimo, no meu ser, eu respondi. Mas a gente tratou de uma outra forma presencialmente. Mas no íntimo, no meu ser, eu perguntava assim, se ele não sabe o que fazer com o filho dele, imagine eu, que estou aqui, que fico com o filho dele aqui algumas horas. Ele fica com o filho dele o resto da vida, a vida toda, ou sei lá por quanto tempo, 20, 30 anos. Se ele não sabe o que fazer com um adolescente de 10, 15, 16 anos, imagine eu. Então por que o pai chega a essa altura e diz, eu não sei o que fazer? Porque faltou o limite. Joga tudo para cima da escola, para cima dos professores, né? E na verdade a tarefa de educar é da família. E aí quando eu estou falando família aqui, eu estou falando conceito de pais, né? O homem, a mulher e os filhos nascidos desse casamento. Esse é o meu conceito de família. Obviamente eu aceito, eu compreendo, tem outras definições, respeito outras definições, mas estou trabalhando nesse conceito de família. Entendo que muitas vezes o pai, a mãe, o avô, a avó que faz esse papel, e às vezes muito bem, né? Mas a gente está pensando mais nesse conceito de família. O homem, a mulher e os filhos nascidos desse casamento. Se esse pai, se essa mãe não sabe o que fazer, a gente tem um erro lá na formação que já vem de algumas décadas, né? E aí a gente vê lá, a escola, ela vai fazer escolarização, ela vai melhorar ou ajudar a família na formação e formação do filho. E não ao contrário, não é o que a escola vai fazer para o meu filho, o que eu posso fazer para ajudar a escola, não é ao contrário. É o que a família está fazendo para ajudar a escola, para ajudar os professores. Está dando limite aos filhos, está trabalhando na educação, está trabalhando na formação e informação, então a gente precisa pensar nesse ponto. E aí de pequeno, né, aí eu estou pensando lá nos meus filhos, né, assim, interessante, né? Alguns pais hoje eu vejo fazer bem diferente, uma inversão de valores. Bom, meus filhos sempre tiveram horário para estudar, horário para dormir, horário para se alimentar, o que se alimentar, né? Porque se deixar por conta da criança, a criança não tem discernimento. Então a gente tem que saber que esse é o horário de dormir, esse é o horário de estudar, esse é o horário de trabalhar. E o que vai comer é isso, a comida é essa, e tem que comer. Tem que autoritarismo? Não, é autoridade de pai. É diferença. É exercer a tua autoridade. É uma criança que ainda não sabe discernir. E a gente criou dessa maneira. Obviamente, à medida que vão crescendo, né, eles vão se dando conta por quê, ou vão entendendo melhor por quê daquelas ações. Às vezes é o não pelo não. Né? Quantas vezes eu vi meu pai falar não, por quê? Porque não. Hoje a gente diz um não até acompanhado de uma explicação. É até interessante. Mas alguns pais são submissos aos filhos. E aí a educação vai para o espaço.
Por isso chega lá na frente, não sei onde errei, o que eu posso fazer? Não aguento mais meu filho, não sei o que eu faço. Porque lá no início, não soube dizer, ó, vai para a cama, está na hora de dormir. Desliga que está na hora de estudar. Vai tomar café, vai tomar banho, enfim, coisas simples, né? Como você chega para o filho e fala assim, o que você quer comer, meu filho? Que pergunta é essa que você quer comer? Você quer sentar onde? O que você quer? Você quer comer? Você quer tomar banho? Obviamente, se me perguntar para mim também o que você quer comer, se me perguntar para mim, eu também quero comer só chocolate, sorvete, biscoito. Tá bom. Obviamente que é adulto, né? A gente tem um discernimento que é necessário. Não é o que eu gosto, nem o que eu quero. É necessário que eu me alimente, é necessário que eu durma, é necessário que eu pratique esporte. Então a palavra aí é necessário que, não que eu goste. Imagine a criança. Então a criança precisa ser orientada, precisa ser parametrizada no que ela vai comer, no que ela vai fazer, porque senão chega a fase adolescente, adulta, e aí muitos pais perdem a rédea, né? E a gente vê uma sociedade assim, meio sem limites, né? Acham que pode tudo, são verdadeiros reis, mas esqueceram que a gente precisa ter a nossa referência, que algumas coisas não mudam. O dizer não, o educar os filhos é importante. Eu lembro também aqui um caso, né? Aqui em casa mesmo, uma determinada época, eles cismaram que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, porque o outro tem, porque o meu colega tem, eu quero isso. Você quer? Tá bom. Quer, né? Tá legal. Senta aí. Olha só, o meu contra-cheque é esse, ganha isso, isso, isso. Para a escola é esse, para o curso de inglês é isso, para isso, é tudo aqui. Ó. Você quer alguma coisa? Acabou o querer. E quando eu era pequeno, a gente já saía de casa e falava assim, hoje não adianta pedir nada que não tem. Não adianta pedir nada que não tem. E, obviamente, em alguns momentos, a gente saiu para comemorar, hoje vocês podem pedir. Então, em alguns momentos, finais de semana, uma vez por mês, uma vez por bimestre, a gente tinha um espaço de liberdade. Hoje vocês podem. Mas, na maioria das vezes, é coisa bem regrada, bem limitada. Então, os pais precisam saber. Na fase adulta, também, de vez em quando, a gente tem essa recaída, né? Essa inversão de valores. Eu não sei como é que é, mas, às vezes, a gente tem essa recaída, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero sair, não vou dar satisfação. Como assim inversão de valores? Não quer dar satisfação aos pais? Onde vai? O que vai fazer? É simples. Está pagando as suas contas? Está trabalhando? Tem a sua casa? Então faz o que você quiser. E aí a gente volta para aquela máxima. Enquanto aqui comendo meu pirão, quem manda aqui sou eu. Então aqui é uma questão de autoridade dos pais. Meus filhos adultos, se quiserem não dar satisfação, casem, mudem, pague seu aluguel, compre a sua casa, faça se quiser, tranquilo. Mas, mesmo adultos, enquanto estiverem no meu teto, né, devem obediência, devem satisfação. Obviamente estão com a vida encaminhada, hoje meus filhos são adultos, são bem formados, enfim, mas a gente precisa prestar atenção nessa inversão de valores que começa lá embaixo. Começa na criança que vai para o shopping e vê determinada marca e quer aquela marca e chora, esperneia, o pai compra. Porque ele quer. E muitas das vezes o pai não quer. Compra um iPhone, compra um celular de última geração e não consegue ter o básico dentro de casa. Mas se os filhos querem, precisam reconhecer o valor das coisas. Esse é um ponto também. Entender o valor do trabalho, né? Quanto custa aquilo ali, qual o valor daquilo ali. E a outra palavra, entre o querer e o necessário, a pergunta é, você quer? A minha outra pergunta é necessário? Você tem necessidade? Quais são as necessidades? Quais são as prioridades? Porque senão a gente vai ficar na questão do pecado e do pecador, né? O cara peca a primeira vez, errou, voltou a pedir perdão, pecou semelhante, voltou, pecou outra vez no mesmo pecado e não sai daquele ciclo. Né? Ele vai lá, errou, pediu perdão, pecou no outro ponto, um pecado bem parecido, um erro bem parecido, pediu perdão e voltou para o primeiro pecado lá. Então não sai, cai no mesmo buraco toda a vida. Caiu no buraco a primeira vez, saiu daquele buraco, aí desviou, caiu no outro buraco bem parecido, um outro erro bem parecido. Aí depois percebeu que estava errado, voltou, mas aí não voltou pelo caminho, voltou e caiu no outro buraco, que já é o primeiro, o anterior. Então a gente precisa aprender que a vida é um caminhar, né? A vida não é, viver não é uma coisa precisa, mas a gente precisa cair, errar, mas não errar
o mesmo erro, não cair no mesmo buraco. Esse é outro ponto da inversão de valores. Um outro ponto que eu queria ver com vocês aqui, a questão da inversão de valores, é a questão hoje dos nossos políticos, né? Nossa política, os nossos ídolos. A gente idolatra jogadores, artistas, e não tem o real valor o que deveria dar aos pais, aos professores, aos médicos, pessoal da segurança, enfim, aquele respeito que a gente tinha pelos mais velhos, benção avô, benção avó, diferente de que a gente via num passado não muito distante, olhar para o idoso como uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, uma verdadeira biblioteca, um verdadeiro conhecimento na tua presença. Hoje existe aí uma inversão de valores e um preconceito nas duas pontas, né? O idoso olha para o jovem e diz que ele não tem experiência, ele não sabe nada. E ao contrário, o jovem olha para o idoso e acha que ele já está ultrapassado, que não serve nada. Então, enquanto a gente briga nessas duas pontas, a gente precisa ver o valor de cada um. O jovem tem seu valor, a sua força, precisamos acreditar em você, no seu potencial. Você é aquele que vai dar continuidade à sua família, ao país, ao trabalho. E o idoso é a tua referência, ele que tem conhecimento que você precisa ter como referência. Obviamente a gente vai aperfeiçoando o conhecimento, mas algumas coisas, gente, são imutáveis, não mudam. Então, alguns conceitos de respeito, caráter, personalidade, algumas coisas não mudam. O respeito é ao outro, independente da posição que ele ocupe, independente da etnia, independente da sexualidade, esses valores não mudam. E a gente vê hoje uma inversão de valores, o cara quer respeitar o outro, não sei se vocês chamam de respeito só porque ele tem dinheiro, ou não respeita o outro porque é de uma religião diferente, ou não é comunga na mesma cartilha que ele. Enfim, a gente precisa pensar. Os políticos é a mesma coisa, vamos ver a inversão de valores dos nossos políticos. Qual o salário dos políticos? Qual o salário de um médico? Qual o salário do professor? Quantos secretários tem um político, um vereador, um deputado? Quantos secretários? Então, a inversão de valores dos médicos ficam sem enfermeiros, enfermeiros sem equipamento, uma saúde jogada fora. Então, a gente precisa pensar nessa inversão de valores, que começa lá na família, que começa lá com o teu ser pai, pais mal, dizer não, dar limite a essa criança para que ele chegue à fase da adolescência e adulto, bem melhor formado e informado. Então, vamos ver algumas inversões de valores, gente. Não se trata de voltar ao passado como saudosismo, mas voltar ao passado como referência. Algumas referências a gente não pode perder, a gente não pode ver. Eu poderia dar aqui vários outros casos, né, de pessoas que mantiveram sendo os pais maus e os filhos são bem-sucedidos. E outros que, infelizmente, relaxaram com a educação, deixaram os filhos dizer onde quer sentar, o que quer comer, o que quer dormir, e o resultado não foi bom. Obviamente, isso não é a regra básica. Toda regra tem uma exceção, mas para a maioria, faltou limite lá na base. Faltou limite lá na criança, que, como eu falei, já faz política lá no berço, berra. Não me pergunte como né, mas a mãe sabe identificar se o choro é de dor, é de fome ou é de manha. Então, lá no berço, ele já faz política. Depende de você, qual o limite que você vai dar. E limite não se trata de autoritarismo, se trata de autoridade. Sobretudo uma criança, um adolescente, que pensa que sabe muitas vezes, mas ainda falta uma grande caminhada. E quando chega uma fase mais adulta, se quer muita liberdade, se quer uma liberdade restrita, que não existe, mas se ele quer uma liberdade que ele acha que eu posso fazer, faça o que eu quero, que pague as suas contas, que busque o seu padrão. Enquanto isso, a liberdade não é dessa forma. Liberdade tem limite, a liberdade esbarra no teu limite. Então, um pouquinho sobre o nosso papo inversão de valores. Para terminar nosso papo hoje, vamos falar do dobrar paraquedas. Aí eu pergunto para você, quem dobrou teu paraquedas? Quem dobra teu paraquedas? Pensa aí um pouquinho. Quem dobrou teu paraquedas? Bom, gente, após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial 1939, 1945, os países do eixo contra os aliados, né? Berlim, Tóquio e Roma contra os aliados. Por incrível que pareça, Estados Unidos e União Soviética já estiveram juntos, né, nesse período. Bom, os países do eixo contra os aliados, acabou a guerra. Um piloto se sentia confortável de contar suas aventuras na Segunda Guerra Mundial. Quantas ações ele fez, quantos voos ele fez, quantas bombas, quantos ataques, né? Enfim, se sentia confortável de falar das suas experiências, até muito legais a experiência dele. Não sei se posso chamar de legal a questão da guerra, né? Mas
Às vezes, a estupidez humana tem um mau hábito de vencer. A guerra é uma delas. Bom, ele contava essa história dele, e um belo dia alguém ouvindo ele contar num dos bares, né, norte-americano, saiu do bar, bateu no ombro dele e falou assim: eu sei, tudo que você está falando é verdade, muito boa essa história. Eu dobrava seu paraquedas. Ele ficou encucado com aquilo e o cara sumiu, nunca mais falou nada. E ele continuou o seu trabalho, continuou falando, mas a partir daquele dia ele fez uma outra reflexão e mudou um pouco a fala dele. Porque ele sempre falou das suas aventuras. E ele contou que uma das vezes, né, o avião dele foi abatido, ele sobreviveu, porque ele soltou, o paraquedas funcionou, ele sobreviveu. Ele esqueceu desse detalhe. Um único detalhe. Ele soltou de paraquedas, o paraquedas funcionou, ele saiu. E aquela pessoa que bateu no ombro dele falou assim: eu sei, eu que dobrava os seus paraquedas. Dobrar paraquedas, para quem sabe, é um trabalho minucioso, é um trabalho muito detalhado, tem que ser feito exaustivamente, tem que ser muito bem feito, treinado, executado com perfeição. Porque se você não dobrar bem seu paraquedas, e é aquilo que a gente fala, né? Aprendemos com os erros, com os nossos erros, para não cair no mesmo buraco. Mas tem coisas que eu não posso errar com meus erros, porque o erro é fatal. Tem coisas que eu aprendo com o erro do outro. Então eu olho para o outro, infelizmente, passa a ser minha referência, o que ele fez, o que deu errado, e a partir dali aquele erro eu não cometo. Aí a gente a questão das drogas, né? Drogas, não precisa experimentar para ver o que acontece. Então eu perdi muitos colegas por mundo das drogas, da violência, então aquele erro, eu não tinha que experimentar para. Eu sei que alguns erros a gente aprende com o erro dos outros. Bom, esse dobrar paraquedas fica para você aí, né? Esse piloto mudou a fala dele. A partir dos próximos contos, ele contou quem dobrava o paraquedas dele, a importância de dobrar o paraquedas. Então eu te pergunto para você, quem dobrou e quem dobra o seu paraquedas? Quantas pessoas dobraram o seu paraquedas? Quantas pessoas ainda vão dobrar o paraquedas? E ao contrário também é verdadeiro. De quantas pessoas você dobra o paraquedas, de quantas pessoas você vai dobrar o paraquedas. E dobrar o paraquedas, galera, no nosso dia a dia, é um abraço, é um sorriso, é uma ajuda. Então, quantas pessoas dobraram o meu paraquedas? Quantas pessoas sou grato e estou te agradecendo, né? Pelo seu sorriso, pelo seu abraço, pelo seu trabalho, pela sua ajuda. Quantas vezes você dobrou meu paraquedas? Então, muito obrigado por dobrar meu paraquedas. Um beijo no coração. Comam mais morangos. Vamos encher a nossa carroça. E já jogou a vaquinha fora? Um beijo, galera. Até a próxima. Tudo de bom.